E aí, galera, beleza? Hoje eu vou exemplificar aqui, explicar alguns conceitos sobre o uso de interface em Golang. Peço também que, se eu me equivocar em alguma coisa, ou se houver alguma modificação que vocês achem que seja legal ou que seja importante de ser feita nessa explicação, que vocês comentem aí até para o meu desenvolvimento e também o conhecimento do pessoal que está começando agora, que vocês deixem aí no comentário, beleza? Antes de tudo, Golang não é uma linguagem especificamente orientada a objetos. Golang é uma linguagem multiparadigma, portanto, ela traz alguns conceitos da orientação a objetos, que um deles é o conceito de interface. É, tá, e o que o uso das interfaces traz de benefícios para a gente? O uso da interface traz benefícios da flexibilidade, modularidade, testabilidade do nosso código ali na hora de fazer uma injeção de dependência, na hora de testar o nosso código também com Mox, e isso vai ser exemplificado aqui agora. Então, bora para o código aí. Vai ser uma aplicação bem simples, tá, galera? Eu não vou me atentar muito em organização, em testar, em tratamentos de erros, por exemplo, para ficar bem claro só o uso da interface. Então, eu não vou me atentar muito, por exemplo, no tratamento de erro ali, beleza? Vou começar aqui com só uma organização simples de pasta aqui, beleza? Padrão de Golang, para a gente poder ter uma organização mínima, tá? Então, eu vou criar aqui o CMD, que é onde vai ficar o nosso entry point. Vou criar um pacote interno, que é onde vai ficar aqui nossos pacotes internos da nossa aplicação, tá? Vou organizar aqui por entity, vai ser a nossa entidade. Vou organizar por infra, que vai ser a camada de banco de dados. E também vou organizar por service, que vai ser o nosso serviço. Beleza? Eu vou começar aqui, então, pela entity, tá? Que é o mais fácil e só deixar aqui o modelo. Vou criar aqui um user.go. Nossa aplicação aqui vai ser um exemplo bem simples de criação de um usuário. Vamos simular aqui só, né? A gente nem vai chegar a usar o banco de dados de verdade, a gente só vai simular para ver como que a gente pode injetar dependências e fazer o uso de interfaces aqui para ter essa modularidade, essa flexibilidade no código, beleza? Então vamos definir aqui o pacote entity, tá? Type user, que vai ser uma struct. No caso, a gente só vai botar, como eu falei, vai ser uma aplicação bem simples, então a gente vai ter só o nome do usuário mesmo. A gente também não vai fazer um CRUD completo de usuário, a gente vai fazer o create, só a criação, beleza? Vamos fazer aqui uma função de primeira classe. Como eu falei, Golang não é especificamente uma linguagem orientada a objetos, então ela não tem ali um construtor, porém a gente usa uma função aqui de primeira classe como se fosse, que vai retornar um ponteiro aqui dessa estrutura. Então ela vai ficar como se fosse um construtor da nossa estrutura ali, beleza? Então ela vai retornar aqui um user. O nome vai receber o nome ali. Beleza? Então, nossa entidade aqui vai ser só isso, no momento. Show? Vamos partir então agora para a camada de infra, depois a gente faz o service, depois a gente faz aqui o endpoint da nossa aplicação para poder rodar ela, beleza? Aqui na infra, eu vou criar 3 arquivos. Tá? Um deles vai ser user story interface.go, que ele vai estar no pacote de infra, beleza? Outro vai ser user story. Ponto. A gente vai simular como se a gente tivesse 2 bancos de dados. Quando a gente fosse fazer uma troca de banco de dados, a gente vai ver como que é fácil a gente fazer essa troca de banco de dados sem precisar modificar muito o código. Beleza? Então vamos supor que a gente tem aqui o MySQL.go e a gente tem também o user story SQLite, por exemplo, .go. Pacote de infra aqui e o pacote de infra aqui também. Tá, vamos começar então pela criação da nossa interface, que a gente vai definir os contratos dos nossos métodos. Então, eu defino aqui type, vou dizer que é user story e de interface. Isso aqui não é muito um padrão de Go, porém, a maioria das linguagens de orientação a objeto usa esse I para identificar que é uma interface. Vou colocar aqui só para a gente poder identificar melhor mesmo na hora de usar ela ali, beleza? Então, vou dizer que ela é uma interface e vou criar nosso método aqui, assinatura do nosso método, que é o create, beleza? E ele vai receber um usuário, que o nosso usuário vai ser um ponteiro que está vindo lá de entity.user, vai ser um user. Então, aqui o VS Code já importou para mim, lá de entity, beleza? Aqui eu deveria retornar. Bom, galera, aqui nesse método eu deveria retornar um erro, no caso. Mas como eu falei, para simplificar aqui só a explicação do uso da interface, eu não vou retornar esse erro para não precisar fazer tratamento de erros aqui, mas o certo seria eu retornar um erro aqui desse método, tá? Então, eu defini aqui a minha assinatura, o método create, que recebe o usuário. Aqui, quando a gente define uma interface em Go, esse parâmetro aqui ele não precisa ser nomeado. Eu poderia passar assim, que o compilador vai entender. Na hora que eu usar esse método, eu posso passar aqui qualquer nome. É só eu passar o mesmo tipo, obviamente. Porém, fica mais expressivo, fica mais explícito se a gente colocar o nome aqui, o parâmetro nomeado, certo? Até porque nas IDEs, nos editores de código de hoje em dia, quando a gente passa o mouse aqui, a gente já vê de cara aqui uma ajuda, um auxílio aqui. Na hora de documentar também, fica mais explícito, beleza?
Criamos aqui a nossa interface, tá? Vai ser só esse método create. E agora a gente vai criar, de fato, a implementação dessa interface, tá? Vamos começar aqui pelo MySQL, vai ser a mesma coisa lá para o SQLite, a gente faz aqui. Então, eu vou definir aqui um type, vou chamar de MySQL User Story, tá? Que vai ser uma struct. Aqui eu deveria definir, por exemplo, uma injeção de dependência aqui do banco de dados, da interface lá do banco de dados também. Mas como eu só vou exemplificar aqui, eu não vou fazer nada nessa estrutura, eu vou deixar ela vazia mesmo, e vou só printar que ela está sendo usada, que vai dar para a gente visualizar melhor e não precisa instanciar em um banco de dados e tudo mais, tá? Para ficar menos complexo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, que eu vou criar aqui um, entre aspas, consultor dessa estrutura. Então o padrão é sempre você colocar new e o nome da estrutura. E vai lembrar que em Golang o encapsulamento ele é definido pela primeira letra tanto do método, tanto da função, quanto da variável. Se a primeira letra for maiúscula, ela é exportada para outros pacotes. Se for minúscula, ela não é exportada. Tá? Então aqui, por enquanto, não tem nenhum parâmetro. Eu vou retornar um ponteiro para essa estrutura também. E vou retornar aqui uma estrutura vazia, tá? Como eu falei, não vai precisar de fazer. Agora que vem o uso da interface, galera. Então a gente vai aqui criar um método para essa estrutura ali, tá? Que é o método create. Então a gente vai criar com a mesma assinatura que a gente criou lá na nossa interface, beleza? Então a mesma assinatura aqui do método. E em Go, quando você vai implementar uma interface, isso é implícito. Eu não preciso vir igual em outras linguagens que eu digo aqui que essa classe implementa tal classe, ou tal interface. Só de eu ter um método nessa classe com a mesma assinatura que tem lá na interface, eu já estou implementando ela implicitamente, beleza? E como eu falei, a gente só vai printar aqui, tá? Que é só para a gente visualizar. Vou usar aqui o porcentagem Q, created in MySQL. Estamos no MySQL, isso. E aqui eu vou usar o user.name, tá? Show! Tá feito aqui nossa história de MySQL. Eu vou aqui para o SQLite, que vai ser a mesma coisa. Só vou mudar aqui, obviamente, os nomes aqui, né? Que aqui não vai ser MySQL, vai ser SQLite, por exemplo. Aqui vai ser new MySQLite. SQLite, né? Beleza. Então, fiz as duas aqui. Vamos supor que enchi essas duas implementações aqui. As duas então estão implementando aquela interface, beleza? Agora, galera, a gente vai para o nosso service. Beleza? Então, eu estou aqui no service. No nosso service, eu vou criar aqui um user service.go. O pacote vai ser o service. Vou criar um type user service, que vai ser uma struct. O service é onde a gente vai ter nossa regra de negócio, né? Por isso que a gente separou da camada de infra, que é a camada de entrada e saída de dados lá, por exemplo, no banco de dados, e aqui a gente vai separar a regra de negócio. E aqui que está a motivação da gente usar a interface. Na hora que a gente vai fazer aqui uma injeção de dependência, ao invés de a gente passar cada uma daquelas story ali, cada uma daquelas implementações, a gente vai injetar a interface. Então eu vou dizer que user story, ela é de infra.userStory i, que é a minha interface. E aí na hora que a gente for usar, vocês vão ver o porquê que a gente tem modularidade e flexibilidade no código. Tá? Então eu vou padrão aqui mesmo, vou continuar fazendo aquele construtor de user service. Então ele vai receber aqui, ele vai ser injetado a user story, né? Que é de infra.userStory, user story, e ela vai receber aqui, que vai ser uma user story. E vai retornar um ponteiro para o meu user service. Então, return, comercial, user service. E o user story dele aqui vai ser esse cara que vai ser injetado aqui, beleza? Bora lá. Vamos criar um método aqui que vai ser um handler. Então, func s recebe aqui o ponteiro de user service para ser um método, né, para atribuir no método. Vamos chamar de create user handler. Vai receber um name, que é uma string. Show. E aqui a gente colocaria a nossa regra de negócio. Como é só um exemplo e só tem lá o name para a gente colocar, vou fazer algo bem simples aqui. Vou falar que user, ele vai ser criado, instanciado uma entidade, então por isso que a gente criou o new user, passando o nome que a gente está recebendo aqui. Então isso aqui poderia ser, por exemplo, um handler web, né? Poderia ser um handler web HTTP que a gente estivesse recebendo lá da nossa aplicação web e criando um usuário no nosso banco de dados.
Então, instanciei aqui, entre aspas, o nosso usuário, e agora simplesmente vou dizer que s.userStore.create user. Beleza, estou usando uma interface, né? Que a gente criou lá. E aqui é a interface. Show. Então, o nosso service está pronto aqui também, tá? Agora, vamos direto para o nosso entry point, beleza? Aqui a gente poderia criar outra pasta, porque às vezes a gente pode ter vários serviços no mesmo repositório. Então a gente poderia, por exemplo, criar uma pasta user e criar esse entry point dentro dele, mas como a gente só tem um, eu vou criar aqui direto. Vou criar aqui o main.go aqui direto. Então aqui vai ser o pacote main. E aqui no pacote main, que vai ser meu entry point, eu vou criar minha tank main, beleza? E vou definir aqui user store recebe lá de infra.new. E aí eu posso definir aqui, aí que está a jogada. Eu posso instanciar tanto meu MySQL User Story quanto meu SQLite User Story. Então, por exemplo, vamos instanciar aqui o MySQL User Story, que vai ser esse cara. Agora, meu user service, eu vou instanciar meu service agora, que vai vir lá de service.new user service. E user service, o que ele pede como parâmetro? Uma User Story Interface. Então eu posso injetar qualquer struct que implementa aquela interface. Então eu vou colocar aqui minha User Story. Beleza? E agora, user service.create user handler. Vou colocar aqui o nome Bruno. Beleza? E tá pronta a nossa aplicação. Então a gente vê aqui que a gente tem uma flexibilidade de código. Então eu poderia vir aqui, dar um go run cmd main.go, por exemplo. E aqui ele disse user Bruno created in MySQL. E se eu vier aqui, por exemplo, vou duplicar esse cara aqui, vou comentar. E agora ele vai ser um new SQLite store. Ele deu um user Bruno created in SQLite. Show? Basicamente é isso. Agora vamos também mostrar como que isso facilita na testabilidade. Quando a gente fala aí, por exemplo, tanto de teste de unitário quanto teste de integração, a gente tem que pôr a criação de mocks, por exemplo, na camada de infra, que a gente precisa instanciar em um banco de dados para poder testar. E se a gente fosse testar o service aqui, por exemplo, seria até custoso a gente instanciar um banco de dados para fazer todo aquele teste ali. Ao invés disso, a gente pode fazer um mock. A gente pode mocar utilizando a interface também. Então, eu vou criar aqui user service teste.go, beleza? O pacote aqui, ele vai ser service teste. A gente poderia aqui usar tanto o pacote service quanto o pacote service underline teste. Eu vou usar o pacote service underline teste até para a gente poder testar o encapsulamento também, beleza? Eu vou criar aqui então o meu mock. Então, vou dizer que mock user story é uma struct, tá? E vou simular aqui como se fosse um armazenamento em memória aqui. Então, user, ela tem um atributo aqui que é um array, ponteiro de ent.user. Então é um array de usuários, tá? Meu mock. E aí, esse mock, o que ele vai fazer? Ele vai implementar aquela interface também. Então, eu crio o método create aqui. Como eu falei, implicitamente ele vai estar implementando aquela interface só de ter um mesmo método com a mesma assinatura. Então, user, ponteiro de ent.user, tá? E eu vou simular alguma coisa aqui para a gente poder fazer aquela lógica lá, beleza? Então, user, que está vindo daqui, desses campos aqui, vai ser um append m.users. Vou apendar esse user que está sendo passado aqui, que isso que, na verdade, o banco de dados faria, né? A gente passaria esse user e o banco de dados ia salvar, e aquela lógica lá do banco de dados ia salvar no banco. No caso, como é um mock, a gente só está apendando aqui em memória para a gente poder testar. Agora eu vou criar minha função de teste, então func teste padrão aqui, a gente começar com o teste. Vou dizer que eu coloco aqui o mesmo nome da função que eu vou testar, do método. Create user handler, tá? Vou passar aqui como parâmetro um ponteiro de t.testing, que é da biblioteca de teste de Go. Salvei aqui, o VS Code já vai importar para mim. E vou criar meu teste aqui, vai ser bem simples também, cara. Como eu falei, não tem nem tratamento de erro aqui para a gente poder testar. Vai ser algo bem simples, mas que dá para a gente entender. Então, username, vou colocar aqui para poder reutilizar essa variável. Vai ser teste aqui, tá? Eu vou criar aqui um mock user story. Ele vai receber aqui. Eu não vou criar aqui um construtor, porque eu posso pegar ele diretamente aqui também, beleza? Tá? E o que ele vai ser? Ele vai ser um users que vai receber aqui um array, um slice vazio de usuários, que é o que ele requer aqui, né? Então eu só estou inicializando ele. Tá? E vou criar também meu service aqui de fato. Então meu service, ele vai ser service ponto. Então eu estou chamando aqui service ponto porque eu coloquei aqui o pacote como service underline teste.
Então esse cara, eu estou usando encapsulamento aqui. Esse cara como se ele não tivesse visível para mim. Então eu tenho que buscar dele lá. Então, new user service. E aqui eu também posso passar ó, o meu mock como injeção de dependência aqui. Que ele também atende a minha interface. Então eu posso passar ele. Aí que está a jogada da nossa testabilidade. Vou falar aqui que user service.create handler passando o nome que eu quero. Então a gente vai testar essa função aqui, que é o do service lá. E aqui a gente vai fazer o teste de fato. Então if mock quanto user stories, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, né? Quanto users na posição 0, que vai ser o cara que a gente está adicionando aqui, a gente pode primeiro testar se ele é igual a nulo. Se ele é igual a nulo, é porque não criou aqui. Isso tem que me gerar um erro e o nosso service falhou. O nosso service tem alguma coisa de errado. Então eu vou botar aqui t.fatal. Algo bem simples aqui também, users new. Sei lá. Beleza. E vou simplesmente copiar aqui só para a gente ter dois testes, né? Como eu falei, a gente poderia testar muito mais coisas aqui. Se a gente tivesse o retorno do erro lá do banco de dados, da camada de infra, a gente deveria testar os erros também. Mas a gente pode testar outra coisa aqui também. A gente pode testar, por exemplo, aqui, ó, ponto .name tem que ser igual a username, né? Então eu posso botar aqui, sei lá, user not found. E podemos testar. Então vou dar um run aqui no teste. Tá, ele falhou que não encontrou o usuário. É porque aqui ele tem que ser, ele tem que ser diferente, né? Então, ele tem que dar erro se o meu nome for diferente, né? Então eu tô testando aqui tanto igual quanto diferente aqui, né? Falha minha. Então, beleza. E ok, passou nos testes. Então o que a gente está testando? Se o mock.user na posição 0 for igual a nulo, eu quero que dê um erro, porque se for igual a nulo é porque não salvou um usuário aqui no meu mock. E se o nome na posição 0 for diferente do nome que eu salvei aqui, eu quero também que ele me dê um erro. Tanto é que, como vocês viram ali, quando estava igual o nome, ele deu o erro aqui. A mesma coisa que se eu fizer aqui, se eu mudar aqui, ele vai me dar o mesmo erro. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Peço que vocês deixem um comentário aí construtivo para a gente poder evoluir. É algo bem simples e mais para frente eu pretendo continuar implementando lá no vídeo anterior. Eu fiz uma interface desktop com a biblioteca Fine. Eu pretendo implementar ali uma camada de banco de dados para a gente fazer o sistema de login de fato, com hash, com o UID e tudo mais. Beleza, galera? É isso e até a próxima.